Dezenas de líderes estrangeiros se reúnem nesta semana na Rússia para a cúpula do BRICS. A reunião acontece em Kazan entre amanhã e quinta-feira. O objetivo de Vladimir Putin é demonstrar o poder russo e o fracasso da política de isolamento do Ocidente em relação à guerra na Ucrânia. Segundo o secretário-geral da ONU, esse é o evento diplomático mais importante organizado na Rússia. Líderes da China, Índia e Turquia devem comparecer. O presidente Lula cancelou a viagem à Rússia depois de sofrer um acidente doméstico, mas deve participar das reuniões por videoconferência. O Brasil vai ser representado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. O governo russo descartou que o cancelamento da viagem de Lula esteja relacionado à decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de não vir para o G20 aqui no Brasil em novembro. Essa será a primeira vez que os novos integrantes da cúpula, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, também participarão do encontro, disse Irã, hein? A partir do 1º de janeiro do ano que vem, o Brasil assume a presidência do BRICS. Quem chega para falar mais sobre o assunto é o Vitelli Brussolin, que é pesquisador de Harvard e também professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Vitélio, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Bom, o que a gente pode dizer sobre essa reunião neste momento e ainda por cima com a presença do Irã, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, eu vou começar dizendo que o BRICS, que a ideia foi do Jim O'Neill, um economista que falava sobre BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. E aí esses países resolveram se organizar e formar um grupo informal. Ainda é um grupo informal, embora tenha alguns traços de formalidade, como o Banco de Desenvolvimento, né, por exemplo. Em 2009 entrou a África do Sul por razões geopolíticas, então se tornou BRICS. Agora, o BRICS que o Jim O'Neill pensou, de países que poderiam fazer uma grande diferença no desenvolvimento global, ele mesmo fala hoje, né? A ideia dele foi em 2001, ele mesmo fala que alguns foram bem, a China avançou, a Índia e outros nem tanto, o Brasil dentre eles. O que o BRICS está se transformando agora é algo completamente diferente do que esse economista tinha pensado e também é algo diferente do que o Brasil imaginava no início do BRICS, né? Então, esses países que você citou, por exemplo, o Irã ele tem relações ruins com a Arábia Saudita. Só ano passado a China mediou uma reaproximação diplomática, também tem relações ruins com os Emirados Árabes. O Egito e a Etiópia estão se preparando para uma guerra proxy na Somália, ou seja, são dois países que estão prontos para entrar em guerra um com o outro. O Egito acabou de fazer uma aliança para se sobrepor à Etiópia. Então, veja, além de ter desavenças entre os países, ainda tem a crítica de que grande parte dos países que hoje fazem parte do BRICS são ditaduras, né? Então, a gente pode tirar aí o Brasil, a África do Sul. A Índia teve eleições ano passado com Narendra Modi, ele é acusado de algumas ações autoritárias. Então, ainda é uma democracia, mas tem traços autoritários. E os países que querem ingressar no BRICS nesse momento, que eles são países ditatoriais. Dentre eles, veja só, nós falamos há algumas semanas sobre o Paquistão. O Paquistão é comandado pelo Talibã. Nenhum país do mundo reconhece o Talibã como o governo legítimo do Paquistão, nem mesmo a Rússia, que tem se aproximado agora do Talibã, porque é o inimigo dos Estados Unidos, o Talibã. Agora, veja só, é legítimo que o Afeganistão entre num grupo como esse? Só que para você colocar um país como o Afeganistão dentro de um grupo como esse, lembrando que o Afeganistão pediu para ingressar no BRICS recentemente, você tem que reconhecer o governo do Afeganistão, você tem que reconhecer o Talibã, né? Então, seria necessário que esses 10 países do BRICS hoje reconhecessem o Talibã como seu governo, porque é o governo que assina o ingresso de um país a uma organização como essa. Então, o BRICS tem sido muito criticado por essas e por outras razões, Kelly. Vitélia, a gente pode dizer, então, que o BRICS virou uma grande saia justa, hein? Porque existem tensões muito sensíveis mundo afora e são vários atores ali que fazem parte dessas tensões, né? O BRICS, ele se tornou uma das prioridades da política externa do Brasil, o que é um pouco complicado, para usar um eufemismo aqui, né, nesse pouco, porque o Brasil tem um alinhamento de política de defesa com a OTAN. O Brasil compra
os submarinos da França, os veículos do exército da Itália, os caças compra da Suécia, o programa espacial vem dos Estados Unidos, o armamento individual dos soldados, em geral, vem dos Estados Unidos também. Então, são todos países da OTAN. O alinhamento de política de defesa do Brasil é com países da OTAN. Inclusive, em 2019, o Brasil se tornou um parceiro extra-OTAN dos Estados Unidos. E o alinhamento de política externa do Brasil tem sido com esses países do BRICS, que, em geral, se sobrepõem aos Estados Unidos. Uma das questões mais polêmicas, Kelly, é a questão do dólar, né? Houve várias tentativas já de tornar mais democrática a moeda usada no comércio internacional. Durante algum tempo se tentou o euro, por exemplo, só que aí teve a crise do PIGS, né? Por que o euro seria mais democrático que o dólar? Porque o euro faz parte de 27 países, né? O dólar é emitido pelos Estados Unidos. Mas aí para o Brasil seria uma questão de substituir o dólar pelo yuan chinês. Você daria na mesma, a gente continuaria usando uma moeda estrangeira. Durante algum tempo, o FMI pensou, né, houve uma tratativa de emitir títulos, os SDRs, que eram títulos baseados nos depósitos que os países fazem no FMI, que é uma organização internacional. Mas isso também não foi para frente. Então, isso também tem sido muito criticado, tem sido visto como uma forma da Rússia conseguir evadir as sanções dos Estados Unidos, conseguir fugir das sanções, porque os Estados Unidos usam o sistema SWIFT, o sistema de trocas por dólar, para fazer sanções contra a Rússia nesse momento, Kelly. Vitélio, vamos falar um pouquinho agora da tensão no Oriente Médio. O exército de Israel atacou nessa noite instituições financeiras ligadas ao grupo terrorista Hezbollah no Líbano. As explosões aconteceram ao lado do aeroporto internacional de Beirute. Segundo as forças de defesa de Israel, os alvos eram agências bancárias e escritórios que financiavam o Hezbollah. Uma das agências atingidas é uma empresa financeira vinculada ao grupo terrorista que oferece microcréditos. No Líbano, o sistema bancário tradicional entrou em colapso há 5 anos, quando o país sofreu uma nova crise econômica. A instituição também é alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. E de acordo com o governo israelense, o grupo terrorista detém milhões de dólares que são usados para a compra de armas e o pagamento de integrantes do grupo. E tem mais notícias, viu? No fim de semana, um drone foi lançado em direção à residência do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Israel. O ataque aconteceu na cidade de Cesareia, na região norte do país. Netanyahu e a família não estavam na residência no momento do ataque. O exército israelense tinha informado que um drone foi lançado a partir do Líbano e atingiu um prédio, embora não esteja claro qual era o edifício. Outros 2 drones que cruzaram para o território israelense foram interceptados, isso segundo as Forças Armadas. Inclusive, o primeiro-ministro classificou o ataque como um erro grave e reafirmou o compromisso de Israel em lutar contra inimigos. Netanyahu também prometeu retaliar qualquer ameaça à segurança do país. Olha, Vitélio, claro, esse ataque contra a residência do primeiro-ministro de Israel aconteceu no fim de semana, mas eu resolvi trazer aqui para contar com a sua análise, porque é algo muito emblemático, não é? É verdade. Kelly, eu vou começar pelo ataque no sistema financeiro do Hezbollah, porque teve uma interrupção na nossa comunicação rapidinha, mas veja só, o Hezbollah tem um sistema que, segundo Israel, é o sistema do El-Qard Al-Hazan, que é uma instituição de crédito, né, administrada, segundo Israel, pelo Hezbollah. Essa organização, essa instituição, ela pagaria não só os integrantes do Hezbollah, os terroristas, né, que a estimativa é que sejam cerca de 100 mil, né, inclusive isso, o Hassan Nasrallah, na época que ele ainda estava vivo, ele falava em 100 mil combatentes, mas essa instituição ela também funciona como sistema de pagamento dentro do Líbano, então a estimativa é que cerca de 300 mil civis dentro do Líbano utilizem esse sistema de pagamento. O recurso distribuído pelo Hezbollah, nós sabemos que vem de patrocinadores como o Irã, por exemplo, né? O Irã, por ano, transfere, segundo agências de inteligência, cerca de 700 milhões de dólares para o Hezbollah. Agora, sobre o Netanyahu, né, o ataque à residência dele, a grande novidade dessa notícia, Kelly, é que um dos drones tenha chegado até lá. Por que é uma grande novidade? Porque Israel tem matado os líderes dos grupos
terroristas que cercam, né, Israel. Então, há pouco eu falava do Hassan Nasrallah, que foi líder do Hezbollah por 32 anos, mas também o Yahya Sinwar, que morreu, né, foi morto há poucos dias, ele era substituto do Nasrallah. Enfim, tem matado diversos líderes, inclusive o Ismail Haniyeh, que foi morto dentro de território iraniano, né, por forças israelenses, o Shukr, né, o Fuad Shukr, que foi morto no Líbano por Israel, e é esperado que o Hezbollah tente matar o Netanyahu também para vingar a morte dos seus líderes mortos. O Hamas também teria essa intenção. A questão é que Israel tem, notoriamente, o melhor sistema de defesa antiaérea do mundo. Então, é claro que não é nenhum sistema de defesa antiaérea 100% eficaz, mas para esse drone ter chegado até a residência do Netanyahu, é notória a falha desse sistema, que vem sendo testado há mais de um ano já pelos ataques, tanto desses grupos, do Hamas, o Hezbollah, os Houthis, mas também ataques diretos do Irã, como nós vimos em abril, e há poucas semanas com mísseis balísticos, Kelly. Vitelli, você tem uma análise que eu acho bem interessante para a gente trazer aqui, que é o seguinte: você fala que numa guerra entre países, né, existem alguns pontos de tensão, alguns pontos sensíveis, né? Então, por exemplo, bases militares são atacadas, né? Um exemplo só para citar aqui. Já no caso, quando existem grupos terroristas, né, o ponto de tensão justamente são as lideranças desses grupos, né? E aí agora, com esse ataque à casa do Netanyahu, a gente vê realmente uma resposta às ações de Israel que conseguiram eliminar esses terroristas que lideravam, inclusive, ataques e até mesmo o planejamento de 7 de outubro do ano passado, né? É verdade. Isso, na linguagem de estudos estratégicos, que são estudos de guerra, é centros de gravidade, né? O que você chama de pontos de tensão é uma boa tradução, inclusive, para centros de gravidade. São pontos de ataque que podem definir o rumo da guerra. Então, em guerras entre dois estados, por exemplo, quando nós vimos o ataque, né, a invasão da Rússia contra a Ucrânia, Kiev era um centro de gravidade. Kharkiv é outro centro, na segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. Mas o próprio Zelensky é um centro de gravidade, porque se a autoridade máxima do país caísse, teria que ser feito um novo governo. E isso também se aplica a Israel, né? Vamos imaginar que o Netanyahu fosse morto, né? Como é que seria essa guerra? O Netanyahu é, com certeza, um centro de gravidade. E o Netanyahu tem 3 ministros no governo dele que não deixariam que Israel fizesse um acordo de paz, mesmo que Netanyahu saísse de cena. Esses 3 ministros são o Itamar Ben-Gvir, o Bezalel Smotrich e o Gideon Saar. Esses 3 ministros são de uma linha mais à direita e que não aceitam uma negociação de paz e nem uma solução por 2 estados entre Israel e Palestina. Kelly. Por isso que precisa realmente ficar um alerta grande em relação a esse drone que conseguiu atingir, então, a residência do Netanyahu no fim de semana. Olha, realmente foi, acho que a notícia do fim de semana. Agora, Vitélio, a Coreia do Sul convocou o embaixador da Rússia em Seul para denunciar a decisão de Pyongyang em enviar milhares de soldados norte-coreanos à guerra na Ucrânia. Dos 12 mil soldados, 1.500 já estão na Rússia e devem ser transferidos para a frente de batalha em breve, segundo o governo sul-coreano. O vice-ministro das Relações Exteriores do país pediu a retirada imediata e o fim da cooperação entre Rússia e Coreia do Norte nesse âmbito. Segundo o governo do Sul, o fornecimento de armas e tropas de Pyongyang a Moscou constitui uma ameaça considerável à segurança e violam muitas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vitélio? Isso é verdade. Inclusive resoluções das Nações Unidas que foram aprovadas pela própria Rússia e pela China, né? Porque até 2017 esses países aplicavam sanções contra a Coreia do Norte. A Rússia, ela se aproximou desses países párias, né, da Coreia do Norte, do Irã, por exemplo. O Irã fornece os drones Shahed, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. E a Coreia do Norte já vinha fornecendo mísseis, foguetes, munição em geral para a Rússia utilizar. A questão, veja só, Kelly, o cenário como está ficando grave, porque na Segunda Guerra, a Segunda Guerra não começou como uma grande guerra única, ela começou como conflitos isolados. A Alemanha marchando contra a Polônia
e depois o Hitler se voltando contra o Stalin, com quem tinha um acordo e marchando contra a União Soviética, o Japão projetando poder sobre a China e o continente asiático, a Itália projetando poder sobre a Etiópia. E num dado momento, esses 3 países perceberam que eles tinham interesses em comum, então eles formaram um eixo, né? Então, os nazistas, na época o Mussolini, os fascistas e o governo imperial japonês. Nesse momento, nós temos conflitos isolados também. Nós temos a Ucrânia, né? A Rússia ali, e vários países da OTAN ajudando a Ucrânia. E nós temos esse conflito em toda a região do Oriente Médio, com foco em Israel e na faixa de Gaza e no sul do Líbano nesse momento, mas também com ataques diretos do Irã. Em um dado momento, Kelly, é possível que esses 2 grandes conflitos se unam, se mesclem em um só, porque eles já têm pontos de ligação. O Irã, por exemplo, é uma ligação entre a Rússia e o conflito com Israel. Então, isso nos levaria a um cenário de uma guerra muito maior, Kelly.